Lembra que eu falei com vocês com relação aos arquivos? Que a gente tem um conjunto de arquivos que são descarregados de um determinado servidor quando você acessa o endereço, né? Esses arquivos são arquivos físicos, eles precisam existir em algum lugar, tá ok? O que eu estou mostrando aqui na tela é onde esses arquivos ficam, qual a estrutura desses arquivos, qual é o tipo de organização que você pode fazer, né? Imagina que a gente está aqui visualizando dentro de um servidor. Então eu tenho um conjunto de arquivos. Eu tenho um arquivo chamado index.html, que é o nosso arquivo que tem as marcações do nosso documento com as suas respectivas tags. Não se preocupe com essas informações aqui, a gente já vai ver em detalhes mais para frente. Eu tenho um HTML, eu tenho uma outra página HTML chamada exemplo, né, que tem configurações totalmente distintas da index.html. Configurações, eu digo assim, marcações, né? A estrutura base está aqui, o body, o head, tem algumas outras informações, mas são a base, tá? E aqui eu tenho algumas outras informações, por exemplo, eu tenho uma pasta chamada JS, né, que tem um arquivo chamado script.js. Eu tenho uma pasta chamada images, que eu vou ter, obviamente, imagens. Eu tenho uma pasta chamada CSS, que tem um arquivo chamado estilo.css, que tem vários códigos aqui. Então, esse vídeo aqui, essa aula é só para a gente poder entender que se esses arquivos são descarregados, então alguém criou esses arquivos. Independente se tenha sido outro script, outra linguagem ou não, alguém entrou e teve que programar isso aqui em algum momento. E é exatamente assim que esses arquivos ficam. Eles ficam dentro de pastas e tem uma estrutura básica. O index, ele que chama os demais arquivos. Olha só, eu tenho aqui um link. A gente vai entender essas tags mais para frente. Então eu tenho um link que está chamando um arquivo estilo. E é assim que eu vou conseguir me comunicar com o HTML. O CSS se comunica com o HTML, identifica os elementos HTML, porque os arquivos estão linkados um com o outro. Então, e eles precisam estar fisicamente em algum lugar que eles possam ser identificados. Veja bem, esse link aqui em cima, olha, ele vem de um determinado site, mas ele está disponível para ser utilizado. Esse link aqui embaixo, ele já identifica, tá vendo? Não é um site. Ele identifica que é um arquivo local. Onde que está esse arquivo? Ele está dentro da pasta CSS e é um arquivo chamado estilo.css. Aqui a gente tem uma pastinha chamada CSS e um arquivo chamado estilo CSS. Então, os arquivos, eles precisam estar disponíveis para serem utilizados por quem chama. O HTML chama, então o CSS precisa estar disponível. Precisa estar sempre local assim no mesmo lugar? Não, não precisa. Mas ele precisa estar disponível para ser utilizado por aquele script, por aquele arquivo HTML. Então, só para você entender que isso às vezes confunde quem está começando. Onde que fica o arquivo? Como que eu faço para chamar? Qual a estrutura das pastas? Então, as pastas vão depender muito da sua forma de organizar. Mas porém uma forma bem simples de organizar é essa. Arquivo CSS dentro da pasta CSS, arquivo imagens dentro da pasta imagens, arquivo JS arquivo JavaScript dentro da pasta JS ou dentro da pasta JavaScript, para manter a organização. Mas o que você precisa entender é, os arquivos precisam estar disponíveis para serem chamados dentro do arquivo HTML.